Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Rafaela e esse é o meu canal. Se é novo por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e assista esse vídeo até o final. Então, gente, no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o desmame, como foi a minha experiência com o desmame. Amanhã o Rafael faz 1 ano e 7 meses e hoje é sexta-feira. Amanhã é sábado, ele faz 1 ano e 7 meses. Domingo vai completar 1 mês que ele não mama. Vou falar pra vocês como é que foi o processo, se foi difícil, como que foi. Pra vocês entenderem, eu vou começar com o início da amamentação. Bom, o início pra mim foi um processo muito difícil. Os primeiros 20 dias, meu peito sangrou, tive rachaduras, tentei passar pomada, só que não funcionou. Assim, foi muito difícil. Cada vez que eu ia amamentar ele, eu chorava porque doía muito. Antes eu achava assim que era só você colocar o peito na boca da criança que ela ia mamar e pronto, acabou. Só que a minha experiência não foi tão simples assim. Então, com 20 dias depois, do início da amamentação, meus peitos cicatrizaram porque eu usei batom de manteiga de cacau nos seios para rachadura, porque a pomada que tinha comprado não funcionou de nada. Então eu passei manteiga de cacau e aí eu consegui começar a amamentar normalmente. E assim foi indo até os 6 meses, quando ele começou a comer papinha. Quando chegou em 1 ano, ele já estava comendo muito bem. Então eu pensei em tirar o peito. Só que assim, tirar o peito da criança é mais difícil pra mim. Foi mais difícil do que começar o processo de amamentação. Porque ele era muito apegado e usava o peito assim pra dormir. Nessa época aí, com 1 ano, ele ainda mamava muito durante o dia e durante a noite. Era assim, e acordava, tinha noite que ele acordava 5 vezes na noite pra mamar, dormia no peito, acordava, queria mamar de novo. Esse foi o motivo que me fez pensar em desmamar ele. Só que de lá até eu conseguir finalmente o desmame, foram muitas tentativas frustradas. Eu tentava desmamar ele, só que aí de madrugada eu não conseguia aguentar ele chorando e acabava dando peito. Durante o dia, sim, era fácil, porque era só dar um biscoito, uma coisa ou outra, que eu conseguia enganar ele, mas de noite não tem como. Aí eu tinha lido pra na primeira vez que ele acordasse, eu fizesse ele dormir, na segunda, aí na segunda vez eu desse o mamar e fosse tirando aos poucos. Eu tentei fazer assim também, mas não consegui. Até que em março a gente viajou. Antes de viajar, eu tava conseguindo tirar o peito dele. Ele já tava dormindo a noite inteira, assim, mamava pra dormir. Às vezes nem mamava pra dormir, dormia sozinho no colchão. E dormia a noite inteira, acordava pra mamar só quando o dia tava amanhecendo. Só que quando a gente viajou, ficamos, acho que 16 dias, foi 16 dias. Aí lá, durante a viagem, ele, não sei se era por medo ou insegurança de estar em um lugar diferente, ele queria mamar toda hora. E foi assim, aqui ele dorme na caminha dele. Lá, ele tava dormindo junto com a gente na cama. Então, acho que ele ficou mal acostumado nesses dias e passou a querer ficar mamando a noite inteira. Então, quando a gente voltou, tudo que eu tinha conseguido antes da viagem foi perdido durante a viagem. Todo o progresso que a gente tinha conquistado antes da viagem foi perdido. Então, quando a gente voltou, ele estava pior do que ele era antes. Estava acordando 5 vezes durante a noite, acordava cedo. E isso, assim, já estava me desgastando muito pelo fato de eu ter que acordar muito de madrugada. Assim, se eu dormir a noite inteira e acordar cedo, eu fico mais descansada do que ficar acordando várias vezes durante a noite e acordar tarde. Então eu andei lendo bastante e me senti preparada para tirar ele do peito.
como eu disse pra vocês, antes da gente viajar lá pra janeiro, fevereiro, eu já estava desmamando ele aos poucos. Assim, eu tinha diminuído, ele mamava muito durante o dia, eu fui tirando aos poucos, tava tentando fazer ele dormir sem o peito, e foi isso. Se chama desmame gentil, que em vez de você guardar o peito de uma vez, falando que você não vai mais dar pra criança, você vai tirando gradativamente pra criança não sentir tanta falta e também pro seio depois não ficar produzindo leite sem a criança mamar. Então foi assim, eu fui tirando o peito gradativamente, só que assim, durante o dia ele não mamava para dormir também, só que durante a madrugada ele acordava. Eu tentei passar esmalte, durante o dia funcionou super bem, ele olhava pro peito, até ria pelo peito tá vermelho, falava que era dodói, só que de madrugada ele não via o esmalte. Então, ele queria mamar do mesmo jeito, ele nem lembrava que o peito tava dodói. Então, eu resolvi passar pó de café. Eu tinha passado uma vez de pirona, só que não deu certo. Só que o pó de café, ele gruda no bico do peito, então não sai com facilidade. O que eu fiz? Ficava com o bico do peito com pó de café. Assim, se esse era o peito que ele ia mamar na próxima vez, deixava esse peito limpo, e o outro eu passava o pó de café. Por quê? Porque se durante a madrugada eu mostrasse o peito com pó de café e ele não parasse de gritar de jeito nenhum, aí eu dava mamar pra ele. Mas eu fazia de tudo pra não dar. E aí eu deixava sempre um peito com pó de café e um peito sem o pó de café. Primeiro eu mostrava ele e depois, se não desse certo, eu dava mamar ele, porque eu não ia deixar o menino gritando, né? E assim foi. Os primeiros 3 dias, até 7, foi assim, muito difícil. Na verdade, nos 3 primeiros dias, as 3 primeiras noites, ele procurou o peito durante a madrugada. Eu colocava na boca dele, aí ele via que tava com pó de café e gritava. Aí, alguns, 2 minutos, 5 minutos, eu comecei a cantar pra fazer ele dormir. E aí ele foi se acostumando. Mas os 3 primeiros dias foram muito difíceis. Aí depois de 3 dias, uma semana, ele já tava melhor. Ele já tinha se acostumado e durante a madrugada ele acordava, chorava um pouquinho, só que ele não procurava mais o peito. É como assim, se ele estivesse sentindo falta de alguma coisa e não soubesse o que ele estava procurando. Ele nunca pegou chupeta. Eu tinha tentado dar chupeta a ele até os 3 meses, só que ele não pegou de jeito nenhum. Eu tentei fazer de tudo para ele pegar a chupeta e ele não pegou. Mas em relação à chupeta, eu não me arrependo de não ter dado chupeta. Na verdade, não dá não, porque eu dei, ele que não pegou. Mas eu não me arrependo dele não ter pegado chupeta. Já até disse, se eu tiver outro filho, o que eu acho meio difícil, né? Eu não vou dar chupeta, porque ele não pegou chupeta, não estragou os dentes. Claro que não são todas as crianças que estragam os dentes, mas os dentes dele são perfeitos. E por não ficar com a chupeta dentro da boca, porque criança fica o dia inteiro com a chupeta dentro da boca, ele com 1 ano e 7 meses já fala super bem, já fala muita coisa. Ele já fala o alfabeto do A até o G. Então assim, eu acho que a chupeta atrapalha um pouco no desenvolvimento da fala. Então assim, no caso dele, não usar chupeta pra mim foi benéfico. Mas assim, durante a madrugada talvez se ele usasse chupeta ele não choraria tanto. Mas assim, foi uma semana bem difícil. Muitas vezes eu pensava em desistir, parar. Só que eu pensava que uma hora eu ia ter que fazer. Uma hora ele ia ter que sair do peito. Então eu tinha que fazer uma hora ou outra. Então já que eu tinha começado, era melhor seguir em frente do que voltar pra trás. E hoje faz quase 1 mês que ele não mama mais. E eu não me arrependo de ter feito. Na verdade foi uma coisa muito importante, foi muito bom. Pois agora ele dorme a noite toda. Claro que não é toda noite que ele dorme a noite inteira, mas ele acorda às vezes, só que acorda assim, ele dorme na cama, tem essa cama aqui, só que ele ainda não dorme nela porque ele ainda acorda às vezes de madrugada, mas na verdade é porque a gente só tem um ventilador, então eu vou comprar outro ventilador para ele poder dormir aqui. No mês que vem, ou final do mês agora, eu compro outro ventilador para ele dormir no quarto dele. Então ele dorme na caminha do lado da minha.
Então de madrugada ele só acorda e eu pego ele deita junto comigo na cama e dorme. Quando ele dorme, eu coloco na caminha dele de novo. Então ele acorda de madrugada e não chora mais igual ele chorava. Mas assim, ele não toma mamadeira também, ele não pegou de jeito nenhum, mamadeira de nada. Na verdade, nem mingau assim, eu tentei fazer no copo com colher, no prato com colher. No copo, assim, bebendo, ele não bebe de jeito nenhum. De leite, assim, ele só bebe iogurte mesmo e só. Então, assim, mas eu tinha pesquisado que nem toda criança toma mamadeira, que é importante o leite, só que se a criança não toma mamadeira, ela pode usar as outras fontes de leite, como iogurte, queijo, e isso ele gosta bastante. E o que eu faço? Ele só come bastante, ele come bem, almoça bem. Eu tento fazer ele dormir lá para as 9h30, 10 horas, para ele poder dormir a noite inteira. E sempre antes de dormir ele come alguma coisa e tem dado super certo. E como eu disse, é importante você fazer um desmame gentil. E desmamando aos poucos. O meu eu fui desmamando aos poucos, mesmo assim, quando eu resolvi tirar na madrugada, ele chorou bastante os 3 primeiros dias. Mas tem criança que aceita melhor, tem criança que ela mesma larga o peito. Mas no meu caso, eu sei se eu não tirasse ele do peito, ele ia ir longe mamando. Eu mamei até os 4 anos e eu sei que eu não queria isso pra mim. Porque eu já não tava aguentando mais ficar acordada de madrugada tantas vezes. Então eu resolvi tirar ele e foi a melhor coisa que eu fiz. E como eu disse, eu fiz um desmame gentil, fui tirando gradativamente. Por isso eu não tive mastite nos seios, meu leite não empedrou. Já secou, não sai mais leite. Claro que quando eu parei de desmamar, ele parou de mamar para dormir durante a madrugada, meu peito doía um pouquinho, mas nada demais. Tanto é que eu só tirei um pouquinho de leite 2 vezes para poder aliviar. Mas não senti dor nem nada, porque eu fui fazendo aos poucos, tanto para ele não sofrer e para mim não sofrer. Mais ou menos em 1 semana de desmame eu sentia muita falta. Tinha vezes assim que dava vontade de dar o peito pra ele de novo. Porque assim, você está acostumada àquela rotina de sempre estar amamentando. E eu digo pra vocês que eu senti falta. Acho que eu senti mais falta do que ele. Porque eu sabia o vínculo de amamentar. Ele não. Depois de 1 semana ele esqueceu do peito. Tipo assim, ele procurava alguma coisa, que ele tava sentindo falta de alguma coisa, mas ele não sabia o que era. Olha ele aqui. Tá falando do ABC? Olha lá. Então é isso, gente. Essa foi a minha experiência. Na verdade, assim, amamentar foi uma das experiências mais incríveis, fora a gestação, né? E foi bom enquanto durou. Foram quase 1 ano e 6 meses. Na verdade, foi 1 ano e 6 meses, né? Porque 1 ano e 7. Então, foi 1 ano e 6 meses de muito leite, né, amor? E muito amor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da minha experiência. E até o próximo vídeo.